Oi, gente, quarto vídeo do canal, tudo bem? Hoje eu vou contar pra vocês sobre como eu fiquei uma semana sem falar. Eu acabei de me estressar um pouco com o armazenamento do telefone, porque eu gravo no telefone, normalmente eu gravo numa qualidade maior. Esse aqui eu vou gravar numa qualidade menor, porque realmente eu me estressei muito. Meu queixo ficou até vermelho porque eu me estressei, eu não sei porquê, mas né, nossas emoções afetam bastante o nosso corpo. Então vamos falar sobre como eu fiquei uma semana sem falar. Eu tava no quintal com os meus pais conversando e eu falei, gente, eu vou ficar uma semana sem falar. E aí eles olharam pra mim assim, por que você vai ficar uma semana sem falar? Aí eu falei, eu quero ver se eu aprendo alguma coisa. Foi meio que isso mesmo. Esse dia eu acordei, na minha cabeça veio essa ideia de ficar um tempo sem falar, e aí eu decidi que seria uma semana. E aí no final de cada dia eu anotei mais ou menos o que eu senti no dia, o que eu aprendi, se eu aprendi alguma coisa. Não foi uma coisa transcendental, assim, tipo, quero ter uma iluminação espiritual, por isso eu vou ficar sem falar. Foi realmente uma ideia que veio. Eu continuei vivendo minha vida normal, né? Não fui pra um mosteiro, pra algum lugar ficar em silêncio. E eu imagino que seja até um pouco mais fácil, porque tá todo mundo em silêncio, né? Eu continuei na minha casa, com a minha família, ouvindo todo mundo falar e não podia responder. Eu tô de férias, então foi um pouco mais fácil, porque eu não tenho que ir pra faculdade, não tenho que sair muito de casa. Mas às vezes que eu saí de casa, eu acabei falando. Então não foi uma semana completamente em silêncio. Eu falei um pouquinho quando eu precisava. Igual, eu comecei a ficar em silêncio no domingo, e aí na segunda-feira eu tive que ir no dentista, então eu falei com a dentista. Porque se eu não falasse, ia ser muito estranho, ela ia ficar... Júlia. Então, com ela eu acabei falando. Então, vamos lá. Insights do primeiro dia. Uma das principais coisas que eu anotei foi que você para de se estressar com o mico porque não tem ninguém pra contar sobre ele. Como assim? Depois que eu saí da dentista, eu encontrei uma menina na rua lá que falou comigo. Aí eu falei com ela que não podia ajudar ela na hora. Ela queria vender um livro de criança, um negócio assim, e eu falei, poxa, eu não consigo te ajudar agora e tal, e saí andando. Só que foi uma conversa meio constrangedora pra mim, porque quando eu sou abordada na rua, eu fico muito... não estou preparada para essa interação, e aí eu fico meio constrangida. E aí eu chegaria em casa e ia contar pra alguém sobre essa interação. Só que não tinha ninguém pra eu contar, porque eu não podia falar. Então eu parei de pensar nesse momento. E eu sei que se fosse num dia normal, eu ia ficar pensando nesse momento até eu chegar em casa, até eu contar pra alguém, e aí eu ia sentir vergonha enquanto eu tava contando pra pessoa, tudo de novo, ia ficar remoendo aquele sentimento. E aí eu percebi, caraca, se eu não tenho uma pessoa pra contar, eu não fico alimentando aquilo dentro de mim até a hora de eu contar, e não alimento aquilo contando. Então, eu simplesmente paro de me estressar pela parada. Olha que doideira. Eu pensei, nossa, isso deve valer pra muita coisa. Provavelmente muita coisa que eu passo, eu fico alimentando aquela sensação meio ruim e tal, de vergonha, só pra depois contar pra outra pessoa. Pra quê? De verdade, não era uma coisa que eu tinha que refletir ou fazer ou pensar naquilo, simplesmente passou. Então aquele negócio bem de... que eu falo aqui direto, viveu agora, sabe? Ficar estressando com uma coisa que acabou de acontecer. Não, cara, já aconteceu. Então eu vou levar isso pra vida agora. Outra coisa que eu reparei também foi que todo mundo fica muito mais alto quando você não pode falar. Nossa, no almoço, a voz da minha irmã ficou 3 vezes mais alta. Minha irmã é mais nova, tem 16 anos. Estela, te amo, tá? Mas a Estela não parou de falar, porque eu não tava falando. Aí ela resolveu falar por 2 pessoas. Aí a voz dela ficou 3 vezes mais alta, impressionante. E a voz na minha cabeça parece que também ficou mais alta. Quando eu tava sozinha, eu me escutava muito alto. Quando eu tava na mesa, assim, e tava todo mundo conversando, eu tava só olhando mesmo, não passava nada na minha cabeça, porque eu não precisava pensar em uma resposta, eu não precisava gastar energia com isso, então não havia nada na minha cabeça. Olha que legal. E aí no primeiro dia, basicamente, foi isso. E na verdade, esse primeiro dia, na verdade, era o segundo dia, porque eu comecei domingo, mas eu comecei a escrever na segunda. Um pouco confuso, mas basicamente eu parei de falar no domingo, voltei a falar no sábado, porque eu não aguentei fazer exatamente uma semana. Eu fiz 6 dias, porque eu acordei no último dia já não aguentando mais, e aí eu decidi terminar com 6 dias ao invés de 7. Terça-feira agora, que foi o terceiro dia. Nossa, ficou confuso, né, gente? Mas vocês conseguem acompanhar, eu acredito em vocês. No segundo dia não aconteceu muito nada demais, não. Mas o que foi legal no segundo dia foi que eu pensei, cara, por que eu tô fazendo isso? Eu tô fazendo isso realmente só porque é pra aprender alguma coisa? Tão vagamente, assim, de onde que veio essa ideia? E aí eu tive o pensamento que é porque eu queria ter mais intenção na minha vida. Eu percebi que eu tava falando as coisas muito sem intenção, só por falar. E aí eu pensei, cara, eu tô gastando uma energia que não tá sendo direcionada pra nada, sabe? Eu tava com essa sensação. E aí eu decidi falar as coisas com mais intenção. E eu não acho que todo mundo tem que fazer isso não, tá, gente? Assim, só se vocês quiserem, às vezes, falar as coisas com mais intenção, direcionar as energias. Mas eu também acho que falar bobeira... faz o que você quiser, entendeu? Faz o que você quiser. E aí, vamos lá, terceiro dia. No segundo dia não teve muito insight, não. Foi só isso mesmo. Aí, o terceiro dia que foi mais cheio de coisa. Porque de noite vieram uns amigos aqui em casa. O pessoal ficou lá embaixo conversando. De noite, fazendo um happy hour, assim. E eu não podia conversar. Eu não podia responder. Então, eu só ouvia. E aí, às vezes, eu queria dar uma opinião e não podia. Às vezes, alguém falava uma coisa e não lembrava de alguma coisa. E eu lembrava e eu queria falar e não. Então, foi um trabalho bem importante. Até porque você percebe que a sua opinião não é tão importante igual você acha que ela é. Porque muitas vezes, ou o assunto chegava,
onde eu queria que ele chegasse. Então alguém falava o que eu tinha pensado em falar, ou tipo, continuava e mudava de assunto, e aquilo que eu queria falar nem 2 segundos depois nem importava muito mais. Então, a nossa opinião não faz tanta diferença. Eu já tinha pensado isso uma vez, que assim, às vezes eu quero muito falar uma coisa porque eu acho que aquele ponto ali é muito importante, que eu quero falar, as pessoas precisam ouvir aquele ponto, e aí outra pessoa vai lá e fala. E aí você fica, uau, eu não sou especial assim. As outras pessoas também pensam as coisas que eu penso. Então, foi um exercício de humildade, que valeu bastante. Mas eu também fiquei muito cansada. No final, eu tava muito cansada. Eu não sei se eu tava cansada por segurar o que eu queria falar, ou se eu tava cansada de só ouvir. Aí eu fiquei nessa dúvida, se talvez a gente gasta energia muito ouvindo, ou se a gente se reenergiza falando, ou se eu tava muito cansada porque eu queria muito falar e não conseguia, então aquele negócio tava ficando preso. Mas eu percebi, assim, um pouco de ansiedades aqui, sabe? Que era essa vontade de falar e não conseguir. Que é o que eu penso que não teria no mosteiro, num retiro de silêncio, por exemplo. Porque aí ninguém tá falando. Então, você não teria esse impulso de querer muito falar. E aí eu tinha, porque eu tava ouvindo o pessoal falando e eu queria responder, né? Mas eu me segurei. Então, até agora foi isso, a questão de ter mais humildade, aquela questão lá de não alimentar as coisas ruins que você tá pensando, porque se você parar de pensar, simplesmente some. Tá tudo bem, vida que segue, nada mudou. E essa questão de não falar também valeu pra digitar. Eu também não conversei digitalmente com alguém, só pra resolver coisas importantes, igual de trabalho, assim, uma encomenda que eu enviei que não chegou, e aí eu conversei sobre isso, mas eu não conversei com ninguém sobre coisa que eu realmente queria conversar. Eu pensei muito nessa questão do feito é melhor que perfeito, porque nunca fica perfeito. Porque eu falei algumas coisas, né, e eu ficava muito brava quando eu tinha que falar, porque, cara, eu tô fazendo um voto de silêncio. Só que nem sempre na vida vai ser perfeito, entendeu? E aí você fica, eu quero fazer um voto de silêncio também, mas eu não vou ter que falar com tal pessoa. Tá, faz mesmo assim. Aí eu levei isso pra vida também. Tipo, pô, se eu quero fazer, eu vou fazer. Mesmo que não seja exatamente perfeitinho do jeito que eu quero que seja, ainda tá valendo, cara. Ainda é uma coisa nova. E aí esse dia, o 4º dia, foi o pior dia. Porque eu decidi também fazer esse voto de silêncio enquanto eu estou de TPM. Não foi pensado, né? Depois que eu decidi fazer, eu olhei lá e falei, uau, estou de TPM. Vai ser uma experiência. Foi ótimo pras pessoas que moram aqui comigo. Porque eu não podia me expressar de TPM. E aí esse dia eu fiquei numa depressão na cama, assim, tava chovendo, nublado. E eu fiquei só deitada, em silêncio. Foi isso, assim, não teve muitos acontecimentos nesse dia, não. Mas no 5º dia, eu já me levantei, malhei, fiz outras coisas aí e tive bem mais energia. Então eu entendo também que essa questão do TPM e do calor, porque tá fazendo muito calor aqui. E eu passo um pouco mal com calor, porque eu tenho pressão baixa. Muitas informações, né, gente? Mas é isso aí. E aí, eu acho que depois, nos outros dias, não teve muitos aprendizados, não. Os insights maiores foram esses que eu já falei aqui. E no 5º e no 6º dia, eu já tava muito nervosa querendo falar. Isso aí é uma coisa que eu não consegui aprender. Essa questão de só aceitar que eu não posso falar. Eu perdi um pouco a paciência porque estavam me entendendo errado algumas vezes, né? E é claro que estavam me entendendo errado, porque eu tava tentando fazer mímica, não podia falar. E aí eu perdi muita paciência de estarem me entendendo errado. E aí eu pensei, cara, você tem que aceitar as pessoas te entenderem errado. Nem sempre as pessoas vão entender exatamente o que você quer dizer e tá tudo bem. Então isso é uma coisa que eu ainda não aprendi, mas eu quero aprender. Tá na minha lista de coisas que eu quero aprender. Também essa questão da ansiedade, porque eu terminei o voto de silêncio um dia antes, né? Eu não aguentei fazer 7 dias, eu aguentei fazer só 6. Então quem sabe no futuro aí eu não aguento fazer mais. Eu tava pensando, talvez em algum momento eu queira fazer de novo. Ou talvez não ficar uma semana, mas ficar um dia sem falar. Eu acho que nos primeiros dias eu me senti mais descansada. E aí nos últimos eu tava ficando mais cansada já, porque eu já queria falar. E outra coisa que eu percebi, que eu lembrei agora, foi que eu também não pedi opiniões pra decidir coisas. Eu tive que resolver algumas coisas e eu não podia pedir opinião. E aí eu tive que resolver sozinha. E aí eu percebi, uau, eu posso ser bem independente sem pedir opiniões pros outros e simplesmente resolver os meus problemas. Esse também foi muito bom. Basicamente foi isso, gente, assim. Não sei se foi um entretenimento, né? Se alguém achou isso aqui um entretenimento, espero que sim. Foi o que eu aprendi nesses 6 dias sem falar. E aí, quem sabe qual vai ser a próxima moda que eu vou inventar. Comenta aí alguma coisa pra eu saber. Pra eu ver o que vocês acham. Eu não sei terminar vídeo. Sininho, like, se inscreve e manda pra um amigo. Tamo junto.